Amado, vampiros existem? Vampiros existem. Qual a origem dos vampiros? Essa é uma pergunta que circula bastante na internet, que a gente recebe muito e-mail, muita mensagem nesses últimos 20 anos na rede vampírica, não é verdade? Tem muita gente que duvida, tem muita gente que diz, será? Mas será verdade? E tem muita gente, eu acho que é uns 75, 80% das pessoas que só pode existir segundo como elas querem que exista, né? Esse, inclusive, talvez seja até uma insalubridade do nosso circuito cultural e espiritual. Faz parte. Mas vejamos, as origens do termo, pelo menos vampiro, estão lá datadas no século IX, no século X, lá na região de Novgorod, no norte da Rússia, uma cidade fortaleza recém-convertida ao catolicismo, amada. Interessante, hein? Lá numa tradução do livro dos Salmos, aparece numa nota de rodapé feita por um monge cristão o termo Ampir. E, assim, tipo uns 4, 5 séculos depois disso, vão dizer que ele tinha escrito Ampir significava o sugador de sangue, o desgraçado, o bebedor de sangue. O amaldiçoado. Sim, o vampiro, né, como ficou conhecido no começo do século XX. Morto-vivo. Sim, muitos termos. A gente sabe que no final dos anos 90, numa pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, na área de etimologia, que estuda a origem das palavras, o termo, ao menos lá no norte da Rússia, tinha um sentido autodepreciativo, o não merecedor da graça, o desgraçado. Era como se o tradutor daquele livro dos Salmos, do glagolítico para o alfabeto cirílico, veja só, né? É como se ele dissesse: eu que não sou digno, não sou merecedor da graça de traduzir as belezas dessa palavra para o nosso príncipe regente desta cidade fortaleza. Vejam, é uma grande diferença. Porém, entre o século IX, X, até mais ou menos o século XIV, ninguém tinha muita ideia do que significava isso. E acabou-se acreditando que era uma espécie de criatura que vinha da noite, roubava a energia vital dos vivos, ou até mesmo o sangue, dependendo da região onde você estivesse. E os estudos acadêmicos posteriores descobriram que, bem, esse vampiro não era bem um ser mitológico. Sabe o que eram? O quê? Pessoas que não haviam se convertido ao cristianismo, afinal essa era uma religião urbana, lá no norte e no leste europeu e também em outras partes da Europa. Eram pessoas que conviria a gente dizer adeptas de uma fé ligada a um paganismo. Para a gente resumir, eu não vou entrar aqui no sentido de paganismo, que é uma discussão para um outro vídeo, para umas horas e horas e horas de debate. E naquela época, quem não era convertido ao cristianismo era um ser Degolado, queimado, perseguido. Vejam, lá no norte da Europa e também no leste europeu era muito comum os pagãos, o pessoal vivia ainda nas florestas, em vilarejos isolados, em fazendas, eram adeptos de guildas, de profissões marginalizadas, como açougueiros, parteiras, conhecedores de medicinas, de herbanário. E lá os monges cronistas, quando visitavam essas tribos, falavam que eles batiam tambores a noite toda, dançavam em volta da fogueira, tomavam estranhas beberragens e sabe o que acontecia? O quê? Morriam. Mas é claro que morrer no século IX, no século X, né? não tinha uma ideia de morte cerebral. A pessoa simplesmente caía lá, não se mexia. Bebia todas, enchia a lata o coração diminuía as batidas, você não tinha instrumento apropriado para medir se estava vivo ou não. E como era uma festa religiosa, eles eram enterrados a poucos... Vivos. Bom, vivos. Embora não estivessem dando nenhum sinal para o que era estar vivo naquela época, biologicamente falando. Eles eram enterrados e depois de 3 dias ou 7 dias, em alguns passava casos, o efeito dos baratos que os caras tomavam, eles saíam debaixo da terra e, como eles estavam imersos num contexto religioso de espiritualidade, eles voltavam e contavam histórias de viagens além do seu próprio corpo. O que hoje você chama de dreamwalking e outros chamam também de jornada astral, de viagem espiritual. E tudo isso tinha um contexto, tinha uma função ali. Imagina quem estava passando ali no momento, quando o cara estava saindo da tumba dele, o pânico que não era, né?
Exatamente. Então, como eu disse, é uma história noturna longa. Existem muitas obras, a gente vai deixar os links aí na descrição do vídeo, onde você pode aprofundar tudo isso sem muita fantasia. Pesquisa, boa e velha pesquisa histórica com bibliografia, que é o traço de qualidade da rede vampírica do Círculo Strigoi, em fornecer informação com DNA, com origem, onde você pode aprofundar e entender melhor que as coisas não são exatamente como algumas pessoas querem que seja. Para a gente fechar, para a gente resumir, vale dizer que a partir do século XIV, XV, através do XVI, se mistificou, se criou a imagem de um morto-vivo, bebedor de sangue, que voltava do túmulo. Essa imagem circulou na Turquia, circulou na Grécia, em muitos outros lugares, né? É uma imagem interessante, inspiradora. Os poetas, os artistas do pré-romantismo e do romantismo vão abraçar essa imagem para eles. Vai ser uma máscara para conversarem sobre comportamentos tabus. Já o pessoal do esoterismo, do ocultismo, da magia e dessas áreas, que seja talvez a razão de você estar assistindo também esse vídeo, eles vão se ater à função xamânica. As pessoas morriam, as pessoas acessavam um domínio espiritual, as pessoas faziam coisas ali, então eles verão utilidades práticas. Lembrando que são tempos muito diferentes dos nossos, onde se você tinha capacidade, se alegava ter a capacidade de sair do corpo, ler pensamentos, prever o futuro, o que os inimigos do seu império poderiam fazer, você sim, você teria uma utilidade útil. E não faltam relatos na família Bathory, em outras famílias do leste europeu, sobre nobres falando, testemunhando sobre terem visto o corpo de glória, o duplo etéreo de alguns integrantes de suas famílias, e relatos fidedignos documentados. O microhistoriador italiano Carlo Ginzburg vai falar sobre as batalhas espirituais do Friuli italiano, e vai surgir muita coisa. O romantismo vai pegar um pouco dessa parte da espiritualidade, um pouco de usar esse vampiro como uma máscara, e no final do 19 vamos ver tudo isso condensado na figura do Drácula, do irlandês Bram Stoker. Porém, a amada Drácula de Bram Stoker teve uma influência literária peso pesado que deu toda a trabalhada no livro dele. Você sabe de quem foi? Verdade? Sim, verdade. Jura? Juro. Manda um beijinho para Ana. Então, ele se inspirou na narrativa numa obra chamada Carmilla, de Sheridan Le Fanu, escrita algumas décadas antes dele e que recentemente celebrou 150 anos da sua publicação. E se você gostou e gosta e aprecia vampiros, vampirismo, talvez seja um dos nossos, por que não? Venha nos conhecer, venha conhecer muitos outros vampiros do Brasil e outras partes do mundo no sábado, 12 de agosto de 2023, na Carmilla Noite de Gala Sombria, na Mansão Rasbaia. Um evento, uma noite, a noite de todas as noites, e nós esperamos você lá. Bem.